Meus amados irmãos da família AD Memorial, a paz do Senhor. Que bom poder estarmos reunidos e compartilhar a ministração da lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos abordando a lição de número 10. O tema é a intercessão pelos Efésios. Texto áureo, Efésios 3, versículo 14 e 15. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica, ela está em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Nós temos também os objetivos que serão abordados nessa lição. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. É importante compreender que a intercessão, ela ocupa um lugar de muita importância na vida da igreja. E intercessão significa súplica em favor de outrem. E a igreja, ela tem essa importante tarefa. Eu quero trazer aqui algumas referências no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 18, versículo 23, nós temos o exemplo de Abraão, quando Deus diz que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão coloca diante de Deus para interceder pela cidade e também pelo seu sobrinho Ló. Nós vemos em Êxodo 32, versículo 31 e 32, Moisés também dando um grande exemplo de intercessão em prol do povo de Israel. Temos ali Samuel, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, ele abraçou de uma forma tão intensa o ministério da intercessão que ele chegou a dizer: longe dele de pecar, deixando de orar, interceder pelo povo. Nós vemos Elias também naquele grande episódio diante do desafio no Monte Carmelo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37, para que a nação voltasse para o único Deus. E no Novo Testamento, nós vemos o grande modelo do nosso Mestre Jesus. Quando o diabo pede ali para se andar com os discípulos, Jesus ele vai falar para Pedro que ele rogou ao Pai para que a fé de Pedro não viesse a desfalecer. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo também nos recomenda que nós devemos orar, interceder pelas autoridades que foram constituídas por Deus para gerenciar a nossa nação. E nós devemos ter essa responsabilidade de apresentar a Deus. Em Filipenses 1 e 9, orar pelos pastores, traz essa recomendação. Romanos 10 e 1, orar pelos não salvos. Tiago, capítulo 1 e 4, orar pelos doentes. Então que possamos ter aí objetivos específicos de estar orando e intercedendo a Deus em prol de vidas e de causas que carecem dos intercessores. No primeiro tópico, nós temos aqui corroborados com o poder do Espírito. E corroborar traz aqui esse sentido de encher, de completar. Essa ideia que o comentarista traz aqui. E o primeiro parágrafo diz: o apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então, mediante o que ele vai estar apresentando diante de Deus, a igreja, e esse pedido duplo de poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações, são necessidades essenciais, que elas não podem faltar. Precisamos ter Cristo presente e como também o poder do Espírito que nos mantém firmes e sólidos
na presença de Deus. E prosseguindo aqui no primeiro parágrafo, ele aborda aqui as riquezas da sua glória. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas da sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder e que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, após ter o conhecimento, quão grande é a glória de Deus, a grandeza de Deus, e Deus ele é o Pai da glória, é uma riqueza abundante, e quando nós não temos o conhecimento dessa grandeza, nós não apropriamos desta bênção que Deus assim tem para nos conceder. E ele pede para que a igreja seja fortalecida com poder, habitada por Cristo e compreender o amor pleno na totalidade. E o caminho que tem é a intercessão, é a oração, para que o Espírito Santo atuasse no profundo do coração, no profundo do entendimento e esclarecesse essas verdades, abrisse o entendimento para enxergar a grandeza e a riqueza da glória de Deus, e que nós possamos também abrir o nosso coração, os olhos espirituais, e enxergar essa riqueza, essa grandeza da glória, do poder, e desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante com o Senhor, um relacionamento profundo com Deus. No segundo parágrafo, fortalecidos com poder, e o comentarista nos traz aqui, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ele pede para que o coração, a mente, as vontades, o homem interior fosse tomado pelo poder do Espírito e que não fosse só uma coisa esporádica, mas que continuamente revigorada por essa presença, por esse poder renovador, fortalecedor do Espírito Santo. E esta convicção de Deus em nós, do poder de Cristo em nós, é o que nos mantém firmes para resistir às lutas, às tribulações e às aflições que nos advêm nos momentos variados da nossa vida. E quando nós podemos compreender, quando ele vai no último parágrafo aqui, ele diz que a única força que habita o crente a manter firme advém do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo habita, ele é a única força capaz de nos manter firmes, transformados, de nos manter em comunhão constante, uma continuidade. Nós vemos aqui que ele vai pedir no parágrafo 3 que eles sejam habitados por Cristo. Não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, ele apresenta aqui o seguinte, que seja uma habitação permanente e não uma habitação temporária. E esse sentido de ser permanente é a ideia de dar prioridade, primazia para Cristo em nossas vidas. Nós vemos na igreja de Laodiceia, na carta em Apocalipse, quando Cristo ele estava do lado de fora, não tinha a prioridade, o acesso de fazer morada, de habitar. E quando nós temos aí essa decisão de estar firmes, constante, não somente desfrutar de uma visita, mas que ele possa tomar conta de toda a casa, porque muitas das vezes
ficamos naquele processo de entrar e sair da presença de Deus, uma vida de inconstância, e nós devemos ter uma vida de firmeza, uma vida estruturada na presença do Senhor. Que Ele não seja uma visita, mas que Ele possa habitar continuamente dentro de nós. Prosseguindo aqui no tópico 2, nós temos aqui o pedido que ele traz que sejam arraigados e fundados em amor. Então, é importante compreender que o primeiro parágrafo que ele nos apresenta aqui diz o seguinte: o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Então, não dá para falar de um Evangelho, falar de Cristo, se não tiver o amor. E é importante compreender que esse amor não é um amor figurado, mas é um amor que é mostrado em obras, em ações. E quando nós podemos observar aqui essa palavra arraigados, é entender que é germinado através da fixação das raízes. E ele usa aqui a figura da árvore e do edifício. Então a árvore ela é sustentada porque ela tem também as suas raízes. E a nossa vida não é diferente. Para termos uma vida firme, sólida, precisamos de relacionamento com Deus. Precisamos de nos comprometer com Deus, relacionar com Deus, e não só de uma forma esporádica, momentânea. É um processo de investir na vida espiritual. E quando nós temos essa firmeza, entender que investimento com Deus não é um tempo perdido, é um comprometimento que nos torna uma fé sólida, uma fé viva e cristãos atuantes no reino de Deus. O último parte do parágrafo que ele vai nos trazer aqui diz: o amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Então, essa espiritualidade madura, saudável, porque o amor é a maior de todas as virtudes. Nós vemos na palavra quando diz que sobre os frutos do Espírito, e vemos ali que o amor, ele toma a prioridade. E há um texto em que vai nos dizer, 1 Coríntios, no capítulo de número 13, nós queremos compartilhar aqui, do versículo 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Então é importante entender o lugar do amor, não somente as obras que são praticadas, mas o que nos motiva, qual a razão daquilo que praticamos e fazemos no reino de Deus. Então, o amor é essa virtude que deve ocupar o lugar. Não busca o próprio interesse, mas colocar no lugar do outro, poder servir ao outro, estar a essa disposição, é o amor de Cristo. E a Bíblia diz em João 3,16, esse versículo que é o coração do Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira, independente de etnia, do poder aquisitivo, independente do grau de pecaminosidade. Deus amou e se doou. Então é esse amor que nos leva a abrir mão, a doar, a entregar sem interesse. É o amor de Deus derramado dentro dos nossos corações. No segundo parágrafo ele vai dizer aqui, arraigados e fundamentados em amor. E a referência que ele nos diz é o seguinte: por causa disso, o apóstolo
insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. Então, esse amor divino que é o amor suficiente para alcançar, seja de uma forma total, abrangente, não importa o distanciamento, não importa a profundidade que o pecador se encontre, que o ser humano encontra, ele é capaz de alcançar e olhar para esse referencial de amor a partir de Cristo, a grandeza de Cristo, essa amplitude que ele tem, a profundidade que ele é capaz de tirar dos mais profundos abismos e transportar para o reino da luz, para o reino do seu amor, o reino da sua glória. E que nós podemos ter essa capacidade divina de relacionar com Deus, desfrutando desse amor através da intercessão. No parágrafo 3, ele diz a intensidade do amor de Cristo. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Então, para compreender essa intensidade, só através do relacionamento. Sem relacionamento não tem comunhão. Se não houver um relacionamento com Deus, nós não teremos como desfrutar dessa intimidade. E ele diz aqui que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando existe essa prática dessa verdade, do amor de Cristo, e nós experimentamos, e para experimentar esse amor, nós temos que, a partir de um desejo, brotar de dentro do nosso coração esse desejo de saber como é o amor de Deus, que Ele pode nos fazer, o relacionar com o Espírito Santo, que Ele é capaz de mudar, de alcançar. E quando nós colocamos isso em primazia, em prioridade na nossa vida, nós vamos experimentar de uma forma plena, total. E quando Ele tem essa plenitude, as obras da carne, os desejos da carne não terão prioridades dentro da nossa vida. No tópico 3, ele aborda aqui as bênçãos de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Então, essa forma de uma oração audaciosa, essa intercessão, ter essa determinação, essa firmeza, essa ousadia para adentrar a presença de Deus e colocar em favor de alguém, em prol de uma causa, com convicção, com firmeza, com determinação. Isso é a obra do Espírito Santo dentro de nossa vida. Essas bênçãos que ele diz aqui que excede o pensamento humano, aquilo que a nossa mente não foi capaz de pensar, de idealizar, Deus ele é capaz. Ele vai muito além daquilo que nós podemos pensar. Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, esta onisciência de Deus, essa onipotência de Deus, que é de uma forma tão inexplicável, e muitas das vezes nós usamos, essa explicação para entender que Deus é capaz de fazer em outras áreas, e Ele é. Mas aqui o sentido que ele está dizendo aqui, o contexto da salvação. O que é o Evangelho? Que o poder do Espírito é capaz de fazer, de alcançar, transformar esta mudança dentro do homem interior. E a preocupação que ele sempre traz aqui para nós, devemos atentar, porque quando há essa mudança interior, vai ser percebido do lado externo. Às vezes as pessoas se preocupam muito o externo, a aparência, e Jesus ele confrontava muito, os fariseus
Aquela roupagem da religiosidade preocupava muito com aquilo que era o externo, e dentro havia tanta sujeira, tanta malícia, tanta maldade, e que possamos pedir que o Espírito trabalhe dentro, no íntimo do nosso ser, e vamos produzir frutos para a glória, frutos dignos de arrependimento, e o mundo terá essa percepção dos valores de Cristo, dos valores do Evangelho em nossas vidas. E ele diz aqui que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu entendo que nós não temos ideia da grandeza. Nós imaginamos muitas das vezes o céu, Deus, a beleza de Deus, vida eterna, mas eu penso que não dá para explicar a grandeza, aquilo que não subiu, nem passou o nosso coração, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E no tópico 2, parágrafo 2, ele diz aqui, o convite para adoração. Quando nós observamos aqui esse convite para adoração, o resultado dessa intercessão, dessa grandeza, dessa glória, desse poder de Cristo trabalhando, atuando, movendo dentro do homem, processando aí toda essa grandeza de Deus em nós, vai resultar o quê? O convite para adoração a Deus. Nós temos aqui um texto no livro do Gênesis, no capítulo de número 22 e o versículo 5. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos a vós. É importante entender que a adoração, ela não resume a música, a uma prática externa também, mas ela brota dentro do nosso ser, um comportamento, uma atitude de amor, de respeito e de adoração a Deus, ela pode ser revelada também por esse intermédio. Nós temos aqui quando ele vai dizer no parágrafo 3, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor, louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição igreja. Em sua oração, o apóstolo anela para que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então é importante compreender que o pedido que ele faz, a intercessão na oração, para que a igreja, quando Cristo presente, por intermédio da igreja, ela é impactada pela grandeza, pela glória, pelo poder de Cristo, e o mundo percebe a vida desse cristão, a vida dessa igreja reflete Cristo, a glória de Cristo, a grandeza de Cristo, a beleza de Cristo, ela é manifestada por intermédio da igreja. O Cristo, ele é o centro. A glória da igreja é Cristo, é a presença de Cristo. Tudo é voltado para Ele. Todo louvor, toda adoração, toda rendição, tudo aquilo que é realizado no âmbito espiritual é para Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. E temos um texto no Salmo 145, o verso 4, e que nos diz que essa ideia do louvor de ser transmitido por todas as gerações e deve ser praticado, por todos os crentes. Então que a glória de Deus, a igreja, ela reflete esta glória de Deus, essa beleza de Deus, o amor de Deus, quando se colocamos na intercessão, sentindo a dor do próximo, o sofrimento do próximo,
e muitas das vezes pode ser que não tenha um recurso financeiro, você não tem um tempo de estar presencialmente perto, mas você pode, de uma forma ou de outra, contribuir, participar, interceder por outro, por alguém, de alguma forma. E nós observamos aqui no Salmo 145, verso 4, que ele diz que uma geração será louvada por outra geração. Como é bom poder ser transmitido esse legado de adorar a Deus com a vida, com a prática, com a fé, transmitir para gerações a beleza desse Deus, aleluia, a grandeza desse Deus, e que possamos construir essa história com Deus, uma caminhada com Deus, e ter a experiência de uma vida de um intercessor que se coloca na brecha, que se coloca na presença do Senhor e ser o canal pelo qual Deus restaura, ser o instrumento de Deus na restauração de vidas, ser o instrumento de Deus no processo de transformação de alguém. Talvez vidas que você nunca irá se deparar com elas, mas você tenha consciência de que você se coloca diante de Deus e intercede pela igreja, pelos pastores, pela nação, pelos líderes, por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão precisando, e principalmente nesses momentos, tantas pessoas que estão precisando de um ato de misericórdia, alguém que clama, alguém que se coloca diante de Deus como intercessor, que possa brotar do íntimo do nosso ser esse amor de Deus. E fica aqui essa ministração da escola, o meu desejo que Deus continue nos abençoando e nos alcançando. Um abraço, fica na paz do Senhor, que a sua casa, seu lar, sua família sejam ricamente guardados, protegidos e a bênção de Deus. Pense aí, interceda por alguém, coloque alguém na sua lista de intercessão, ou você mesmo disponibilize de ser o intercessor no reino de Deus. Deus te abençoe, em Cristo Jesus.